Era quase meia-noite quando ela saiu pela porta dos fundos, sem fazer barulho, sem olhar para trás. Tava com a filha no colo, enrolada num cobertor velho, e uma sacola nas costas com o que deu tempo de pegar. Roupa, fralda, o documento, umas moedas. E coragem, muita coragem. O marido roncava no sofá da sala, depois de mais um dia de raiva e bebida. Mais um. E ela sabia, se ficasse mais uma noite ali, talvez não tivesse outra chance. A mamãe tá aqui, filha. Não solta, tá? Ela sussurrou, no ouvido da menina, que tremia no colo, com os olhos assustados, mas sem chorar. Já tinha aprendido a ficar quieta. Ela caminhou pelas ruas escuras, com o coração disparado e os pés doendo. Não tinha para onde ir. Não tinha ninguém esperando. Mas sabia de uma coisa. Ficar naquele lugar era morrer aos poucos. E ela queria viver. Viver pela filha. A noite estava fria, daquelas que o vento entra por dentro da roupa e parece que vai rasgar a pele. Ela apertava a filha com mais força no colo, tentando esquentar com o próprio corpo. Não sabia para onde ir, mas seguia andando. Só queria distância. Distância dele. Daquela casa, da vida que só doía. Passou por um posto de gasolina fechado. Parou debaixo de uma marquise, só para respirar e ajeitar a sacola. A menina começou a chorar baixinho. Estava com fome, e ela não tinha nada para dar. Só um pacote de biscoito, quebrado que achou no fundo da bolsa. Partiu um pedacinho com os dedos trêmulos e deu na boca da filha, tentando sorrir, mesmo com os olhos molhados. Olhou para o céu e viu que nem as estrelas estavam ali aquela noite. Estava tudo escuro, como o coração dela. Pensou em voltar. Por um segundo, pensou, mas se lembrou da última vez que tentou fugir. Ele quebrou tudo na casa. Disse que ia matar se tentasse de novo. E a filha viu tudo. Sentiu tudo. Não, voltar não era opção. Andou mais. Já era quase 2 da manhã quando viu uma pracinha com um banco de cimento. Foi até ali. Sentou, colocou a menina no colo, ajeitou o cobertor por cima das duas e encostou a cabeça para trás. O corpo doía, mas a alma pesava mais. O medo ainda estava ali. E também a culpa. A dúvida. Será que estava fazendo certo? A menina dormiu, mesmo tremendo. E ela ficou ali, acordada, abraçada naquela criança pequena que não pedia nada. Só amor, só paz. Chorou baixinho, como quem não quer que o mundo ouça. Porque o mundo nunca escutou mesmo. Sempre que ela pedia ajuda, vinham os conselhos vazios. Tenha paciência, ele vai mudar, homem é assim mesmo. Mas naquela noite, ela sabia que ninguém viria. Era ela e Deus. E no fundo, sabia também. Se tivesse que recomeçar do nada, ela ia. Porque o que ela carregava no colo era mais importante que qualquer conforto. Era vida. E por aquela vida, ela faria tudo de novo. O dia começou a clarear devagar, com aquele céu cinza de cidade grande. A menina ainda dormia no colo dela, mas o frio já estava cortando. O banco da praça parecia de pedra. O corpo inteiro doía. O sol nem tinha saído direito, mas ela já estava de pé de novo, andando pela calçada, procurando alguma alma boa. Na esquina, tinha uma padaria abrindo. Ela entrou devagar, com o olhar baixo. A filha no colo, o cobertor enrolado, a sacola nos ombros. Um moço varria o chão. Ela se aproximou e falou baixo. Moço, desculpa incomodar. Será que o senhor tem um pão velho? Qualquer coisa é que a gente não come desde ontem. O homem nem olhou direito. Apontou com a vassoura para o lado de fora e disse: Aqui não é lugar de pedir. Vai procurar a assistência social. Ela saiu envergonhada. O coração apertou. A menina olhava para ela com fome nos olhos. E ela não tinha nada. Tentou bater na porta de uma igreja. Fechada. Tentou na casa de uma senhora que viu varrendo a calçada. A mulher escutou, olhou
e respondeu: Moça, eu já tenho meus problemas. Não posso me envolver com isso, não. Ela agradeceu mesmo assim. Sempre foi educada, mesmo sendo ignorada, mesmo com a barriga roncando, mesmo com a filha com frio. Seguiu andando, sem rumo. Era como se o mundo inteiro estivesse de costas. Como se ninguém visse uma mãe com uma criança nos braços. Ninguém perguntava de onde vinha, o que tinha acontecido. Ninguém perguntava nada. Só queriam que ela saísse da frente. Na cabeça dela, passava um filme. O casamento, os sonhos, o começo com ele. Tudo parecia tão bonito. Mas foi só até ele mostrar quem era. Primeiro com palavras duras, depois com gritos, depois com empurrão. E por fim, silêncio e medo. Ela se perguntava: será que todas as portas do mundo vão estar fechadas para mim? Mas mesmo assim continuava andando. Porque se tem uma coisa que a vida ensinou para ela, é que quem tem um filho no colo não pode parar. Já passava das 8 da manhã quando ela sentou no degrau de um mercadinho de bairro. Os pés doíam, tanto que pareciam queimar por dentro. A filha dormia de novo, agora com a cabeça caída no ombro dela, já sem forças nem para chorar. Ela encostou a testa no joelho, tentando segurar o choro, mas não dava mais. A fome, o medo, o frio, o cansaço, tudo veio junto como um peso no peito. Ela chorava baixinho, sem fazer escândalo. Era aquele choro de quem já cansou de pedir ajuda e não ter resposta. Foi aí que uma voz mansa se aproximou. Tá tudo bem com vocês? Ela levantou o rosto devagar, assustada. Era uma mulher. Simples, cabelo preso num coque, blusa desbotada, olhar cansado, mas doce. Parecia gente de verdade. Gente que sabe o que é dor. Ela não respondeu. Só fez que não com a cabeça, com os olhos ainda marejados. A mulher se abaixou na altura dela e repetiu: Tá fugindo de alguma coisa? E ela balançou a cabeça afirmando, como quem confessa um crime, mesmo sem culpa. A mulher não perguntou mais nada. Não quis saber nome, nem detalhes. Apenas estendeu a mão e disse: Vem comigo. Você e essa menininha aí precisam de um lugar quente e um prato de comida. Depois, a gente pensa no resto. Ela ficou parada por um instante. Ninguém nunca tinha feito isso. Ninguém. Ela estava tão acostumada a ser empurrada, a ouvir "não posso me meter", que aquele gesto parecia mentira. Mas não era. A mulher levou ela para casa. Uma casa humilde, com parede descascando e chão de cimento, mas que cheirava a pão quente e roupa limpa. Sentaram à mesa. A menina comeu 2 pratos de arroz com ovo como se fosse a melhor comida do mundo. E era. Ela comeu em silêncio, tentando segurar as lágrimas. Depois, a mulher trouxe toalha, sabão e mostrou o banheiro. Vai lá. Toma um banho. Lava o rosto. Aqui você não precisa correr. E naquele momento, ali, naquele cantinho simples, com um cheiro de sabão em pedra e feijão no fogo, ela sentiu paz pela primeira vez em muito tempo. Foi um banho demorado. Mais do que para tirar o suor e a poeira, era para lavar a alma. Quando saiu, sentiu que ainda não tinha um futuro certo. Mas pela primeira vez, tinha um começo. O nome dela era Dona Cida. Uma mulher simples, que criava 2 netos sozinha desde que a filha faleceu. A vida também não tinha sido leve para ela. Mas talvez por isso mesmo, ela sabia enxergar dor nos olhos dos outros. Nos dias seguintes, Dona Cida dividiu o que tinha com aquela mãe e sua filha. Não era muito. A casa era pequena e o dinheiro apertado, mas todo dia tinha um café quente na mesa e um pedaço de pão para o café da manhã. E mais importante, tinha respeito. Tinha silêncio quando ela não queria falar. Tinha abraço quando ela não conseguia segurar as lágrimas. Aqui você não precisa contar tudo de uma vez, disse Dona Cida, no 3º dia, enquanto costurava uma blusinha da neta. Só fala quando seu coração deixar. Ela não era de falar muito, mas aos poucos foi abrindo a boca e o peito. Contou da vida com o marido, das noites em que fingia estar dormindo para não apanhar,
das vezes que escondeu o rosto da filha atrás das costas para protegê-la. E da última vez, aquela em que ele quase bateu na menina, foi ali que decidiu fugir. Dona Cida escutou tudo, em silêncio. Nenhum julgamento, nenhum por que não denunciou antes. Só um aceno com a cabeça e um olhar de quem entende sem precisar dizer. No fim da conversa, ela falou baixo. Você fez o certo. Só quem vive sabe o peso. Mas agora é pra frente. Vamos pensar em como te ajudar a seguir. Foi aí que começou a mudança. No domingo, Dona Cida levou ela até a igreja do bairro. Apresentou como minha amiga que está recomeçando. E aquilo foi como um bálsamo. Pela primeira vez, alguém falava dela assim. Não como vítima, nem como coitada, mas como alguém que está recomeçando. Depois da missa, uma das senhoras da comunidade chamou as duas de canto. Queria saber se ela sabia cozinhar. E ela sabia. Muito bem, aliás. A mãe tinha ensinado desde nova. A gente precisa de alguém para ajudar na cozinha da creche. É só meio período, mas é um começo. Você topa? Ela segurou o choro na hora. Olhou para a filha, que brincava na calçada com as outras crianças da igreja, e respondeu com um sorriso tímido. Topo, sim. Qualquer coisa que seja honesto. Eu agradeço. E foi assim que ela deu o primeiro passo para reconstruir a vida. Não foi fácil. Mas ali, naquele cantinho simples da cidade, com uma mulher que dividia o pouco que tinha, ela começou a acreditar que merecia mais do que só sobreviver. A cozinha da creche era pequena, mas viva. Cheirava a arroz soltinho, feijão com alho, bolo de fubá quentinho. Era ali que ela passava suas manhãs. Primeiro lavando panelas, depois picando legumes, e logo cozinhando de verdade. As outras mulheres da equipe gostaram dela. Era calada, mas prestativa. Fazia tudo com cuidado. E mesmo com o olhar ainda meio triste, mostrava gratidão por cada detalhe. Com o primeiro pagamento, mesmo sendo pouco, comprou o que mais precisava. Um par de sandálias para a filha, que já andava com o dedinho para fora do calçado, e um sabonete cheiroso. Um luxo simples que ela não comprava há tempos. Começou também a arrumar a cama com mais capricho, a ajeitar o cabelo antes de sair. Coisas pequenas, mas que diziam muito. Ela estava voltando. Não para ser adiantes, mas uma nova mulher. Uma que sabia o que queria. Paz, dignidade e um futuro limpo para a filha crescer sem medo. A menina também mudou. Parou de acordar assustada no meio da noite. Começou a brincar com outras crianças. A sorrir mais. Era como se a leveza da criança só tivesse precisado de um lugar seguro para voltar. Num sábado, enquanto lavava as roupas no tanque, Dona Cida chegou perto, sentou numa cadeira e disse: Você já pensou em estudar de novo? Ela arregalou os olhos, surpresa. Estudar, Dona Cida? Logo eu. Respondeu, dando um riso tímido. Nem terminei o ensino médio. E daí? Nunca é tarde. Você é nova. Tem cabeça boa. E olha só o quanto você já aprendeu na vida. Isso vale mais que diploma. Ela ficou pensativa. Aquela ideia nunca tinha passado pela cabeça. Mas aquela sementinha ficou plantada ali, no coração. Naquela noite, enquanto penteava os cabelos da filha, pensou: será que eu ainda posso sonhar? E a resposta veio sem muito esforço. Posso sim, porque o pior já passou. Na segunda-feira, bem cedo, ela acordou antes do despertador. Era o dia de ir na prefeitura com Dona Cida. Iam ver sobre a vaga no EJA, aquele curso de educação de jovens e adultos, para quem não terminou os estudos. Tomou banho, prendeu o cabelo, passou um pouco do sabonete cheiroso no pescoço e colocou a blusa limpa da doação que tinha ganhado na igreja. Olhou no espelho. Ainda era ela. Mas algo estava mudando no olhar. Ela já não se via só como vítima. Estava começando a se ver como mulher, como mãe, como alguém que pode dar a volta por cima. Chegando lá, preencheu o formulário com a letra, miúda, mas firme. Quando a moça perguntou:
Qual o nome da aluna? Ela respirou fundo e respondeu, com a voz cheia de coragem. É o meu. Eu vou voltar a estudar. A moça sorriu e disse que a matrícula estava feita. As aulas começariam em 15 dias. Na volta para casa, Dona Cida olhou para ela no ônibus e disse: Você tem noção de quanta gente se entrega depois de passar pelo que você passou? Ela não respondeu. Só sorriu de leve. Porque no fundo, ainda custava a acreditar que estava acontecendo com ela. Nos dias seguintes, foi abrindo mais a vida. Abriu uma conta no banco. Guardou o primeiro dinheiro de verdade numa caixinha escondida dentro da bolsa. Separou os documentos da filha direitinho, fez cadastro no posto de saúde. Cada coisa pequena, mas que mostrava que ela estava pegando as rédeas de volta. Até a forma como chamava a filha mudou. Agora era com mais firmeza, mais carinho, mais presença. Como quem diz, eu tô aqui, minha filha, tô aqui de verdade. E quando sentava no quintal à noite, com um copo de café na mão e o vento batendo no rosto, ela pensava, eu quase me perdi de mim, mas tô me achando de novo, e dessa vez, não deixo ninguém me calar. O primeiro dia de aula chegou, e com ele, aquele frio na barriga que ela não sentia fazia anos. Vestiu a blusa mais arrumadinha que tinha. Amarrou o cabelo com um lacinho da filha e passou o batom cor-de-boca que Dona Cida emprestou. Antes de sair, a filha deu um beijo nela e falou baixinho. Vai, mamãe, eu fico com a vovó Cida. Ela sorriu, emocionada. A menina estava entendendo tudo, mesmo sendo tão pequena. E ela sentia... Estava dando exemplo. Estava mostrando que mulher forte é mulher que levanta, mesmo depois de cair. Chegou na escola com medo, vergonha de estar ali, com 30 e poucos anos, sentada numa cadeira apertada, rodeada de gente que também carregava suas histórias no rosto. Mas logo percebeu. Ninguém ali estava para julgar ninguém. Era só gente querendo mais da vida. Gente que, como ela, estava recomeçando. O professor, um rapaz novo, sorridente, falou com carinho. Aqui ninguém é menos. Aqui todo mundo tem história. E a gente tá aqui para aprender junto. Ela segurou o caderno novo com força. No começo, errava as contas, travava nas palavras. Mas aos poucos, foi pegando o jeito. Tinha facilidade, tinha vontade, tinha sede. Foi nesse espaço simples, numa sala com ventilador barulhento e quadro branco riscado, que ela começou a sonhar de novo. Sonhar acordada, sem medo, sem pedir desculpa. No terceiro dia de aula, enquanto copiava a matéria com atenção, o professor se aproximou e falou baixinho. Você leva jeito. Já pensou em ir além? Ela olhou para ele surpresa. Ninguém falava assim com ela há anos. Ela, além, e naquele instante, nasceu um brilho novo no olhar. Porque às vezes, basta uma palavra de alguém que acredita pra gente lembrar do nosso valor. Na quarta semana de aula, a escola organizou uma palestra com um projeto social da cidade. O tema era recomeçar depois da dor. O salão estava cheio de gente simples, gente como ela. Gente marcada pela vida, mas com os olhos acesos de quem ainda queria tentar. Ela sentou no fundo, como sempre. Ainda era meio acanhada. Preferia observar. O palestrante era um homem simples, mas de fala firme. Moreno, com barba feita, usava camisa social dobrada no braço e uma voz calma que chegava fundo. Falava de superação, de mulheres que venceram o medo, de mães que levantaram do chão com um filho no colo e fé no peito. Enquanto ele falava, ela sentia o coração bater diferente. Era como se cada palavra fosse para ela. Não eram promessas, de conto de fadas. Era realidade. Era verdade dita com respeito. No fim da palestra, ele abriu para perguntas. Ela não falou nada. Mas na hora de ir embora, enquanto todos saíam, ele parou perto dela e disse com gentileza. Você escutou cada palavra, né? Dá para ver no seu olhar. Ela ficou sem saber o que dizer. Só assentiu com a cabeça. A gente vai começar um curso gratuito aqui na escola. Para mulheres que querem aprender uma profissão nova. Cozinha, costura, informática.
Tô achando que você vai gostar. Ela sorriu, sem saber por quê. Tinha algo diferente ali. Ele não olhava com pena, nem com interesse barato. Era um olhar limpo, de quem via valor onde ninguém via antes. Ela foi embora com a ficha de inscrição na mão e o coração meio mexido. Tinha tempo que ninguém a fazia sentir assim, vista. Naquela noite, enquanto deitava a filha na cama e cobria com carinho, pensou: será que ainda existe espaço para amor na minha vida? E como resposta, não veio certeza, mas um calor bom no peito, um sinal de que talvez sim, porque agora ela sabia reconhecer o que era cuidado de verdade. Ela pensou por uns 2 dias antes de entregar a ficha do curso. O medo ainda morava dentro dela. Medo de se frustrar, de não dar conta, de se machucar de novo. Mas depois, lembrando do jeito como ele olhou para ela, sem pressa, sem segundas, intenções, criou coragem. Na segunda-feira, às 8 da manhã, lá estava ela, primeira a chegar, com a mochila velha nas costas e a esperança nova no peito. O curso era simples, mas completo. Eram 3 oficinas: cozinha, costura e informática. Ela escolheu cozinha. Desde pequena sabia fazer comida com amor. Era com comida. Que a mãe dela resolvia tudo em casa. Era ali que os sentimentos viravam tempero. E ele era o responsável pelo projeto. O nome dele era Samuel. E ele fazia questão de tratar todas as alunas com respeito. Cumprimentava uma por uma. Perguntava se estavam bem. Elogiava o que precisava ser elogiado. Mas com ela, tinha um cuidado a mais. Não era exagerado. Era sutil. Ele a tratava como alguém que merecia ser ouvida, como se ela fosse importante. E ela não estava acostumada com isso. Certa tarde, ele viu que ela ficou depois da aula ajudando a lavar as formas e guardando os utensílios. Se aproximou devagar e perguntou: "Por que você faz isso sem ninguém pedir?" Ela respondeu com um meio sorriso: "Porque é o certo, e porque eu gosto de ver tudo limpinho. Parece que a vida tá em ordem." Samuel sorriu. "Você tem um jeito bonito de cuidar. Já pensou em trabalhar com isso de verdade?" Ela riu. Aquele riso tímido de quem ainda não acredita no próprio valor. "Já pensei, mas pensar não põe. Comida na mesa, né? Às vezes pensar é o primeiro passo para conseguir." Ele disse. Ela ficou em silêncio, mas a frase grudou na mente. Nos dias que seguiram, Samuel continuou ali, sempre presente, sempre atento. E ela, mesmo com receio, foi deixando o coração se abrir devagarzinho. Como quem ainda tá com medo, mas começa a ver que talvez dessa vez seja diferente. Na sexta-feira, depois da aula de culinária, ela estava guardando os temperos na prateleira quando Samuel se aproximou com calma. Ficou em pé ali, esperando ela terminar. Não tinha pressa. Não forçava a conversa. E isso já fazia ele ser diferente de qualquer outro homem que ela conheceu. Quando ela se virou para sair, ele falou: "Vai ter uma feira no bairro amanhã. A gente vai montar uma barraca com os pratos do curso. Se quiser ir, acho que seria bom para você. Pode levar sua filha. Vai ter coisa para as crianças também." Ela ficou sem saber o que responder. "Não é nada demais", ele completou, percebendo a hesitação. "É só um convite. Você tem todo o direito de dizer não." Ela abaixou o olhar por um instante. Pensou em tudo. No que passou. No quanto aprendeu a não confiar fácil. Mas ali não tinha grito, não tinha cobrança. Só um convite simples. Um gesto de quem queria dividir um momento. "Tá bom", ela respondeu baixinho. "Eu vou." No sábado, colocou o vestidinho florido na filha e aprendeu o cabelo com 2 xuxinhas coloridas. Nela mesma, vestiu uma blusa azul clara e calça jeans. Simples, limpa, bonita. Quando chegaram na feira, o cheiro de comida boa e o som de música animada encheram o coração da menina, que correu para ver os brinquedos infláveis com outras crianças. Ela ficou na barraca com Samuel e os colegas do curso. Ajudou a montar os bolos, organizou as porções, sorriu para os clientes. E sorriu de verdade. Um sorriso sem dor por trás.
Em um momento, enquanto ajeitava os talheres na mesa, sentiu o olhar de Samuel sobre ela. Quando levantou os olhos, ele desviou rápido, meio sem graça. Mas ela viu e entendeu. Não era desejo, era admiração. Ali, no meio da feira, com crianças correndo e o cheiro de pipoca no ar, ela percebeu que estava sendo amada sem ser tocada, respeitada sem ser pressionada, vista, sem ser invadida. E aquilo mexeu mais com ela do que qualquer declaração. Na segunda-feira, quando chegou na aula, Samuel já estava lá. Ele sorriu ao vê-la, mas não disse nada sobre a feira. Nem elogiou, nem fez brincadeira. Só cumprimentou com respeito, como sempre. E isso mexeu mais do que qualquer cantada. Ela passou a semana diferente, mais leve, mais sorridente. Sentia no peito uma coisa estranha, mas boa. Era como se estivesse reencontrando uma parte dela que ficou perdida lá atrás. Uma parte que ria por bobeira, que acreditava que podia ser amada sem ser machucada. Na quarta, quando o curso acabou, mais cedo, Samuel ficou ajudando a guardar as panelas. Os dois sozinhos na cozinha da escola. "Você gostou de sábado?" Ele perguntou, enquanto fechava uma caixa com potes. Ela respondeu com um aceno de cabeça. "Gostei sim. Fazia tempo que eu não via minha filha rir daquele jeito." "Ela é linda. Tem seu olhar," ele disse sorrindo. Forte, mas doce. Ela ficou vermelha. Não sabia o que dizer. Não estava acostumada com elogios sinceros. "Posso te fazer uma pergunta?" Ele falou depois de um tempo. Ela olhou para ele, atenta. "Você tem medo de amar de novo?" A pergunta foi direta, mas sem pressão. Era só um homem querendo entender, não invadir. Ela demorou para responder, mas respondeu com honestidade. "Tenho, muito, porque o amor que eu conheci doeu demais." Samuel assentiu com a cabeça. Não tentou convencer de nada, só falou com calma. Amor não é para machucar. Quem ama cuida, espera. E se for para acontecer, vai acontecer no tempo certo. E sem te ferir. Aquela fala entrou como uma bênção, como uma promessa sem pressa. Naquela noite, quando chegou, em casa, colocou a filha para dormir, tomou banho, fez um chá e sentou na beirada da cama olhando o teto. Pensou em tudo. E com um sorriso leve nos lábios, pensou: talvez, só talvez, eu ainda tenha direito de ser feliz. E se for para ser, vai ser com calma, sem medo, do meu jeito. Depois da feira e das aulas, todo mundo passou a notar ela de outro jeito. As colegas do curso começaram a perguntar como ela fazia certos pratos. Queriam aprender com ela. Até a coordenadora da escola comentou: essa moça tem um dom. E não é só na cozinha, é na maneira de lidar com as pessoas também. Um dia, Samuel chamou ela de canto e entregou um envelope. Isso aqui é um convite para uma capacitação no Centro Cultural da cidade. Eles vão ensinar a fazer bolos e doces finos. Curso gratuito, mas só tem 5 vagas. Eu indiquei você. Ela ficou paralisada. Mas, por que eu? Porque você tem talento. Porque você tem história. E porque você não tem medo de recomeçar, ela quase não acreditava. Nunca ninguém tinha apostado nela assim. Sempre foi a que servia o café, a que ficava atrás, a que limpava tudo no fim. Agora, era chamada para ser aluna de destaque. Aceitou, com medo mesmo, porque coragem não é ausência de medo, é seguir apesar dele. Começou a fazer o curso, 2 vezes por semana à noite, depois da creche. Mesmo cansada, ia. Mesmo com o corpo pedindo cama, ela seguia. E cada receita nova que aprendia, ela escrevia com capricho num caderno azul que comprou com o próprio dinheiro. Chamava de Meu Livro de Futuro. Dona Cida olhava aquilo tudo com orgulho. A filha também. Sempre corria para a porta quando ela chegava, dizendo: mamãe, hoje tem bolo? E às vezes tinha sim, bolo de verdade e bolo de superação. Foi numa quinta-feira de manhã que a oportunidade apareceu. Dona Cida chegou da feira com um brilho nos olhos e disse: menina, adivinha? A moça da banca do lado provou seu bolo semana passada
E quer encomendar para vender no sábado. Ela nem acreditou. Sério, dona Cida, mas eu nem tenho forma boa, nem embalagem, nem forno decente. A gente dá um jeito, você tem mão boa, vai por mim. E foi assim que tudo começou. Com 2 bolos simples, embrulhados com cuidado em papel celofane e fitinha colorida. Foram vendidos em menos de 1 hora. No outro sábado, a moça pediu 4, depois 8. Em menos de 1 mês, ela estava fazendo bolo por encomenda para 3 barracas da feira. Tudo com calma, feito na cozinha pequena da casa de Dona Cida, de madrugada, depois de colocar a filha para dormir. O dinheiro ainda era pouco, mas era dela. Ganhado com trabalho limpo, com cheiro de baunilha e gratidão. E mais importante, era sinal de que ela podia caminhar com as próprias pernas. Samuel, quando soube, passou na feira só para comprar um pedaço e fazer questão de pagar. E quando ela tentou dar de presente, ele falou com aquele sorriso leve. Quando for abrir sua confeitaria, quero ser o primeiro cliente. Ela sorriu, sem saber o que responder. Mas o coração, esse respondeu na hora. Bateu mais forte. Não de medo, mas de esperança. E naquela noite, enquanto contava as moedinhas do lucro e anotava tudo no caderninho azul, pensou: eu não tô mais só sonhando. Tô construindo. Foi numa tarde de sexta-feira. Ela estava voltando da creche com a filha pela mão, as duas rindo de alguma bobagem do caminho, quando viu de longe aquele rosto. O rosto dele. O coração gelou na hora. Os passos pararam. O passado todo veio num segundo. As noites de grito. O medo. As marcas que ninguém via. Ele estava encostado num muro do outro lado da rua, falando com um homem. Mas viu ela. E veio. Sumiu, né? Ele falou, chegando perto, com aquele tom debochado de sempre. Tá se achando agora? Ela ficou firme. O corpo tremia por dentro, mas não deu um passo para trás. A filha apertou a mão dela, e ela respondeu com calma. Tô vivendo. Coisa que você nunca me deixou fazer. Ele riu. Tentou intimidar. Chamou de ingrata. Disse que ela nunca seria nada sem ele. As palavras vieram como navalha. Mas dessa vez, não cortaram. Ela respirou fundo, abaixou para olhar nos olhos da filha e disse: Vamos, minha princesa. A mamãe não tem mais tempo para escutar mentira. E saiu, de cabeça erguida, sem correr, sem medo. Naquela noite, chorou no banho, não de tristeza, mas de alívio, porque percebeu que já não era mais a mulher que ele tentou apagar. Era outra, era nova, era forte. No outro dia, contou para Dona Cida e para Samuel. Samuel ofereceu ajuda, disse que podiam ir na delegacia, fazer uma proteção. Ela aceitou. Não quis viver mais se escondendo. Fez o boletim, garantiu os direitos dela. Tudo certo, na lei, como tem que ser. E ali, naquele ato, ela fechou a última porta que ainda aprendia ao medo. Agora, só tinha caminho para frente. Depois, daquele encontro com o passado, as coisas mudaram por dentro dela. Não era só a vida que tinha mudado. Era ela mesma, a forma como se enxergava, como cuidava da filha, como falava com as pessoas. Tava mais firme, mais segura, mais dona de si. E foi aí que Samuel se aproximou de um jeito diferente, ainda com cuidado, mas agora com um pouco mais de carinho no olhar. Começaram a conversar mais depois das aulas. Às vezes sobre os cursos, às vezes sobre a vida. Ela contava pequenas lembranças da infância. Falava das comidas que a mãe fazia, dos sonhos que tinha antes de tudo dar errado. Ele ouvia, com atenção. Não interrompia. Não dava opinião se ela não pedisse. Só ouvia. E isso, para ela, já era muito. Uma tarde ele convidou. Vai ter um almoço beneficente no domingo. Vem com a sua filha. A comida é boa. E o lugar é bonito. Ela olhou bem nos olhos dele e perguntou, com um sorrisinho no canto da boca: E você vai estar lá? Se você for... Eu vou. Ele respondeu simples. Ela riu. Aquela risada leve,
que vinha lá do fundo, e disse: "Então tá combinado. O domingo chegou." Vestiu a filha com o vestidinho novo que comprou com o dinheiro das encomendas. Prendeu o cabelo dela com um laço rosa e colocou um batonzinho em si mesma, só para dar cor. Quando chegaram, Samuel já esperava. Ajudou as duas a se acomodar. Apresentou para todo mundo com orgulho. "Essa aqui é minha amiga, a mulher mais guerreira que eu conheço." Ela ficou vermelha, sem saber onde esconder o sorriso. Durante o almoço, a filha se esbaldou com arroz doce e brincou no parquinho com outras crianças. E ela olhou ao redor e sentiu uma coisa nova paz. Não tinha grito. Não tinha medo. Não tinha humilhação. Só comida boa, música leve e um homem ao lado que a olhava como se visse ouro em cada detalhe. No fim do dia, quando estavam indo embora, ele se aproximou e perguntou com o coração nos olhos: "Posso te acompanhar até em casa?" Ela pensou por 2 segundos e respondeu: "Pode, mas só até o portão. O resto a gente constrói devagar." E ele sorriu, entendendo o recado. Porque amor de verdade não pressiona. Espera, cuida e respeita o tempo da mulher que teve que se refazer do zero. Passaram-se alguns meses. A rotina era simples, mas cheia de sentido. De manhã, ela preparava os bolos para entregar. À tarde, trabalhava na cozinha da creche. À noite, estudava. E no fim do dia, de vez em quando, tinha uma visita de Samuel no portão, com uma sacola de pão de queijo e um sorriso manso. Eles ainda não tinham oficializado nada, mas não precisava. O respeito entre eles era tão forte que o amor crescia sem grito, sem medo, sem pressa. A filha também florescia. Na escola, era elogiada pelas professoras. Sabia as letras, falava com clareza. E vivia dizendo que queria ser igual à mamãe. Ela sorria toda vez que ouvia isso, porque sabia o que significava. A filha via nela uma heroína. E no fundo, ela era mesmo. Num sábado de manhã, enquanto organizava os cadernos da escola, sentiu uma tontura. Pensou que era cansaço. Mas o corpo começou a dar sinais. As pernas mais fracas. O sono que não passava. O enjoo logo cedo. Ela já conhecia aquilo. Fez um teste. Deu positivo. Ela sentou na cama, sozinha, com um papel na mão e chorou. Mas não era choro de medo, nem desespero. Era de surpresa, de gratidão, de um susto bom. Lembrou do quanto ela sonhava em ser mãe de novo um dia, quando a vida estivesse mais leve, quando o mundo fosse seguro. E ali estava ela, com a filha crescendo forte, o trabalho andando, o coração em paz, e agora, com uma nova vida dentro de si. Chamou Samuel no fim da tarde. Ele chegou rápido, com o mesmo sorriso de sempre. Sentaram no banco da pracinha onde tudo começou. Ela entregou o teste na mão dele. Ele olhou, ficou em silêncio por uns segundos, e então a abraçou. "A vida te escolheu de novo", ele disse. "E eu escolho estar com vocês, desde o começo, até o fim." Ela chorou nos braços dele. Mas dessa vez, era outro choro. De alguém que caiu, que foi pisada, mas que levantou. E agora? Era amada de verdade, por inteiro, com passado e tudo. Alguns meses depois, a barriga já começava a aparecer. A filha passava a mão todo dia, perguntando se era menino ou menina. Samuel falava que podia ser até gêmeos, que ele estava pronto. Ela ria. Um riso cheio. Um riso de mulher que venceu. O negócio dos bolos cresceu. Com a ajuda de uma amiga da igreja, conseguiu montar uma pequena cozinha no fundo da casa de Dona Cida. Fez uma plaquinha com o nome Doce Recomeço. E era isso mesmo que ela vivia. Um doce recomeço. Continuou os estudos. Terminou o ensino médio e já sonhava em fazer um curso técnico em gastronomia. No aniversário da filha, Samuel fez uma surpresa.
organizou uma festinha simples, mas cheia de amor. Bexigas coloridas, bolo de cenoura com cobertura de chocolate e uma cartinha escrita à mão. Você me ensinou o que é ser forte, e é com você que quero caminhar. Ela leu, emocionada. Não precisava de anel, nem declaração bonita. Aquilo era o amor que ela sempre sonhou. O amor que cuida, que não machuca, que não grita. E enquanto observava a filha rindo, correndo, com os amiguinhos, o sol se pondo lá fora e a mão de Samuel segurando a dela com carinho, ela entendeu. A vida não tinha tirado tudo. Tinha ensinado. E agora estava devolvendo em dobro. Ela foi uma mulher esquecida, ignorada, desacreditada. Mas escolheu viver. Escolheu sair. Escolheu recomeçar com o pouco que tinha. E hoje é prova viva de que o amor não é sorte. É escolha. E que quando a gente se escolhe primeiro, o mundo inteiro muda ao redor. Se essa história tocou você, comenta aqui embaixo de qual cidade e estado você está assistindo, pra gente te mandar um beijinho especial. Escreve também se você já viveu algo parecido, ou marca uma mulher forte que você conhece e merece ouvir isso. Não esquece de se inscrever no canal Ponto de Virada, deixar seu like e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa acreditar de novo, porque toda mulher merece recomeçar, com respeito, com dignidade e com amor de verdade.